Este vídeo é de cunho geral e pode sofrer alterações de lei ou regulamentações americanas e não se aplica a um estado específico. Não substitui aconselhamento jurídico e pode mudar conforme o período em que você assiste. Então, todas as informações são públicas e constam em sites oficiais do governo americano. Então, se a lei mudar, nós voltamos com ela totalmente atualizada para você. E aí, meu povo do Valida USA News, estamos aqui de volta e você sabe que por que é Valida USA News? Porque aqui você tem a informação de qualidade com profissionais de autoridade, licenciado, certificado, é só gente realmente que vai trazer para você o que é melhor de carreira, validação de diploma, a construção de imagem. Então, fica aí que você tem tudo aqui. E hoje eu estou com ela, Jéssica Kaminski, doutora Jéssica Kaminski, porque essa mulher estudou demais e vai contar aqui um pouquinho como é que foi a trajetória dela e se realmente vale a pena estudar e ser advogada aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, meu amor! Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Menina, então vamos contar tudo mesmo, de verdade, assim, os desafios, vamos falar sobre os medos, porque é o que realmente as pessoas querem saber quando mudam para um país novo, principalmente a América, que é o sonho, assim, tudo de bom que muita gente planta, mas que nem sempre vira o sonho e vira o pesadelo americano. Conta pra gente como que foi a sua vinda, a sua trajetória e daí a gente começa depois fazendo as outras fofocas gospel. Então, é muito bom quando você vem de uma forma estratégica, planejada, sabendo exatamente o seu propósito, vindo de forma legalizada com a possibilidade de trabalhar, principalmente, para não trabalhar sem autorização. Pela madrugada. E quando você chegou aqui? Quantos anos tem aqui? Conta pra gente um pouquinho. Veio sozinha, veio com a família, casou aqui, trouxe maridão, filho lá, filho cá. Larguei tudo, vim com um marido, com uma filhinha de 1 ano de idade, aquela coisa assim que eu ficava, eu vou mesmo, não vou, será que vai dar certo, será que eu fico, será que não? Mas a gente veio, na época, com visto de estudante. Normal pra época, né? E não daquele estudante bom que você pode ter o OPT e CPT para trabalhar. Vim naquela situação, mas eu vim com reserva para não trabalhar. Então, deu tudo certo. E aí, nesse meio do caminho, o meu esposo foi chamado para ser pastor da igreja de Orlando. Uau, que legal. Então, com esse chamado, a gente migrou e pôde, então, vir com o visto R. A gente fez a mudança de status para o visto R, que é um visto religioso, Sim. em que eu não podia trabalhar e ele podia trabalhar. Mas você vê como é que Deus prepara, né? Porque aí você, com isso, pôde começar a sua carreira. Porque no Brasil você é o quê? No Brasil, eu sou ainda advogada, sempre trabalhei com a advocacia, fiz o meu mestrado lá, iniciei o meu doutorado e justamente aqui eu pude, com esse tempo que eu não podia trabalhar, eu pude terminar meu doutorado, começar um outro mestrado em leis americanas. Caramba! Estudar para o bar, que foi, assim, a tarefa mais difícil da minha vida, eu diria. E, então, ser licenciada aqui nos Estados Unidos. Então, para tudo, você que tá aí, ó, para você entender que essa mulher veio advogada, não parou a vida dela, começou a estudar aqui a parte de complementação, validou o diploma dela, fez tudo certinho e foi para o bar. O que é o bar? Fala pra gente. O VAR é a nossa OAB, né? A prova para você poder ser licenciado aqui nos Estados Unidos. É uma prova que em cada estado funciona de uma forma diferente, tem as suas próprias regras, mas é uma prova que dá um cansaço. Dá, né? Quanto tempo de preparação depois que você terminou o doutorado? Você fez curso?
preparatório para fazer a prova do bar. Esse processo, mais ou menos, quanto tempo demorou? O próprio mestrado, como ele era em leis americanas, me deu esse norte para eu conseguir começar a pegar como que funcionava as regras aqui na América. Então, o mestrado, ele é de 2 anos. Eu grávida do segundo filho, acabei fazendo em 3 anos, mas ele já me preparou e depois eu fiz sim um cursinho e esse curso ele tem uma duração de 3 meses. Aí esse eu realmente tive que me empenhar e eu estudava dia e noite, final de semana. Eu lembro que o meu esposo, ele trazia o meu café, almoço e janta para eu comer na frente do computador sozinha. Então, foram momentos bem difíceis, com um bebê recém-nascido. Então, eu amamentava de noite e estudava durante o dia. E assim foi, estudando, mas também eu tinha aquele propósito. Não, é uma vez e eu vou passar de primeira. Uma vez só. Meu marido falava, vamos passear no domingo. Eu falava, deixa para daqui 3 meses. Quando eu passar, eu vou. E passa tão rapidinho, né? Eu falo sempre às pessoas, para os meus clientes, às vezes existe um desespero, né, no brasileiro. O brasileiro sempre é imediatista em tudo, porque a gente tem que ser por causa da economia, a cultura do nosso país. E mudar essa cultura aqui nos Estados Unidos é algo que, às vezes, demanda muito tempo e resistência por parte do brasileiro. Mas eu falo para todos os meus clientes, olha, para um pouquinho, bota foco, direcionamento naquilo que você quer, bate, e você vai chegar lá. Se não tiver, foi o que você falou no início, um planejamento, vir tudo certinho, uma organização, você não vai conseguir, você vai ficar patinando. E você vê, eu falo sempre para as pessoas, todos os advogados que fizeram um processo de validação, que se empenharam, que fizeram o estudo durante os 3 meses, fizeram como você. Tiveram que abrir mão de tudo em prol de uma aprovação. E é tão bom. Como que foi esse momento para você receber esse resultado? E o brasileiro, ele é inteligente, né? Abrindo aspas aqui. O brasileiro é inteligente, então ele consegue passar se ele tiver determinado. Para mim, a aprovação, assim, eu não conseguia acreditar. Foi assim, até hoje a gente colhe os frutos positivos e negativos disso, pelo estresse que foi, lembrar disso parece assim, nossa, que momento sofrido para mim, para minha família, que não estava comigo ali, né, 100%, então foi muito estressante, mas como você disse, foi rápido, e o resultado quando saiu foi algo assim, extraordinário, eu fiquei sem acreditar. Porque quando fui biomédica, eu gritava. Gritei, pulei no colo do meu marido e eu falava, é verdade mesmo? Será que eu tô lendo errado? Lê pra mim que eu tô nervosa. Eu falava, lê pra mim, por favor, eu tô nervosa. Aí ele lia, ele também não conseguia entender, ele tem um inglês ótimo, mas era tanto nervosismo que ele também não conseguia. Aí eu, calma, daqui a pouco a gente vê de novo. Aí a gente dava um tempo, voltava de novo, peraí, eu passei mesmo, tá dizendo aprovado. Então foi legal, uma experiência, cara, assim, fora de sério. É algo sensacional. A gente que vive isso, né? Porque a maioria das profissões, para você que está aí, profissões regulamentadas, elas têm uma prova de certificação, assim como o bar tem, né? A biomedicina, a enfermagem, as engenharias, a contabilidade. Então, você passar nesse momento é você reviver tudo aquilo que no início da nossa carreira, né? Principalmente se gritar. Eu gritava. Eu sou biomédica nos Estados Unidos. Quando eu peguei minha licença, gente, era muito bom. Só que para mim, é o que eu vou contar agora e vem a minha pergunta. Para mim, eu não sabia o inglês. Então, eu falei, caramba, eu sou biomédica nos Estados Unidos, mas e agora que eu não sei inglês? E eu não sabia quase nada de inglês. Mas pro direito, você acredita que o fato de você fazer esse LLM que você fez ajudou muito no idioma, ou você já veio preparada com o idioma pronto? Como? Eu morei aqui quando eu era criança. Então, o meu inglês já é de criança. Eu aprendi, graças a Deus, foi uma oportunidade mais fácil que meus pais me deram. É muito mais fácil. Porque a prova em si, ela é repleta de redações. Então, não é algo que você consegue ir com um inglês básico. Você não vai conseguir passar com inglês básico. Mas, obviamente, com dedicação e principalmente com o LLM, eu entendo que você vai se preparando com um inglês mais fluente. Fica mais suave passar por todo o processo. E quando você fazia o LLM? Porque a gente tem 2 situações. Aqueles profissionais que têm um bacharelado, mas não na área do direito, podem fazer também, serem advogados fazendo o Juris Doctor. No seu caso, você já era advogado, então o LLM era suficiente para você.
desde que você entrou, o seu curso ele foi totalmente presencial ou ele era mesclado, ele era híbrido, tinha online, presencial? E como que nessa gestão sua de tempo entre família, entre estudar, como você sentiu isso? Foi mais fácil para você o LLM? Foi mais ou menos? Ou foi difícil pelo fato de você ter toda essa situação? O idioma, a lei nova, família. Foi nesse comparativo, Brasil, o estudo aqui, o que você pode dizer para quem está querendo galgar essa carreira aí, fazer? Uma dica. O meu mestrado foi 100% online. Uau, então, maravilhoso. Isso ajudou demais. Eu queria ter feito a faculdade completa aqui. Embora eu trabalhe com imigração, e isso não tem na faculdade, né? Mas eu queria ter feito, e na época, com gravidez, doutorado, outro mestrado, não dava. Mas o que eu quero dizer é que realmente é uma oportunidade incrível você poder fazer a sua validação aqui, e que uma vez que você começa a estudar, embora seja completamente diferente, quando você já tem o pensamento jurídico, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Então, você consegue escrever redações, enfim, responder porque já é o tudo. ambiente todo do dia a dia. Né? E você tem a lógica, você aprende essa lógica na faculdade, então acaba ficando, sim, muito mais fácil o entendimento. E como eu disse, o brasileiro é esperto. Então, estudando, começando a entender as diferenças, vendo que não é tudo lei no papel, e sim, muito mais jurisprudências, entendendo essas diferenças, você começa a pegar os detalhes e você consegue. Então, vamos falar de Jéssica como imigrante, quando chegou, com a família, zerada, porque era uma página em branco. Como que foi essa adaptação? Você chegou em que ano aqui? 2017. E aí, essa página em branco, como foi esse desafio de entender a cultura? Para você foi suave ou você teve barreiras que enfrentar? Mas como foi chegar e não ter uma rede de apoio? Acho que essa foi a parte mais difícil. Não ter uma família ali presente todo o tempo. Mas, por outro lado, eu amo a América. Eu acho que o que eu tinha de preocupação lá no Brasil, como mãe, preocupação de perigo mesmo do Brasil, porque querendo ou não, você tem que estar ali preocupado se a janela está fechada, na hora que você sai com o carro, você tem que estar preocupada com os mínimos detalhes, né? Com andar com um telefone, com uma bolsa, com sendo mulher, saindo à noite, e isso não tem aqui. Então, essa adaptação é fácil, né? A parte boa é muito fácil. Acho que a pior parte é, sim, ficar longe da família. Mas daí eu fui trazendo cada um deles, né? Claro, porque agora eu sou advogada de imigração, eu trago minha família, eu dou green card pra todos eles. Então, aos pouquinhos, todo mundo você já tava na maldade, hein? Todo mundo foi vindo pra cá. Então, felizmente, assim, a minha família já tá em grande número aqui. Que bom. E se não está, pode sempre estar vindo visitar, e a gente também. Mas é difícil você não ter facilidades como ter uma empregada, uma diarista, tudo aqui é um pouco mais caro, isso complica, assim. Mas ainda assim, quando eu coloco na balança, sem sombra de dúvidas, Estados Unidos acaba sendo uma oportunidade maravilhosa de estudo, de tudo, sabe? É viver num ambiente seguro, onde as coisas são justas, os preços são justos. E eu falo isso não pelo mérito consumista, mas no sentido de que você pode criar oportunidades para a sua família de viver melhor. De ter dignidade. E assim, numa simplicidade que é uma simplicidade, eu sempre digo isso, porque é uma simplicidade elitizada, né? Onde a gente anda numa rua sem buraco, onde a gente tem tudo muito... Aqui, pelo menos, né? Claro que a gente tem cidades aí espalhadas pelos Estados Unidos que são mais humildes, mas a gente tem tudo muito bem organizado aqui, né? Sim. E eu não sei se você já morou em outro local. Você veio para cá, você veio já direto para Orlando? Não. Eu morei, quando criança, em Michigan. Depois eu morei em Jacksonville, quando eu cheguei a segunda vez. E aí, sim, eu vim para Orlando. Dentre todos esses lugares, qual que seu coração pulsa? Orlando, gente. Orlando é sensacional. Orlândia. Eu gosto muito daqui. Bom, mas a gente não pode deixar de falar da parte de que Jéssica e o esposo regem também uma parte espiritual, que é a igreja. E como é ser imigrante e gerir toda essa parte dentro do seu labor.
como que pulsa seu coração em relação a isso? Porque você vê mais gente chegando. E como as pessoas estão chegando hoje? Diferente de quando você chegou? Tudo muda, né? Quando muda a política, o presidente, todas as coisas mudam. Então, a minha dificuldade é justamente em ser uma esposa de pastor que tem o lado de cuidar daquela ovelha, de tentar o melhor para aquela ovelha, mas ao mesmo tempo de olhar, muitas vezes, pessoas que não se prepararam e acabaram, então, enfrentando processos de deportação e olhar as histórias tristes, difíceis de resolver e você não ter o controle daquilo, né? Sim. Não poder ajudar. Dói, né? É difícil, dói. Mas em relação, você acha que mudou ou desde que você chegou ainda continua muita gente vindo sem preparo? Eu acho que hoje tem um pouco mais de informação. Tem muita coisa nas mídias, no Instagram, então você vê sim um pouco mais de preparo. Mas, infelizmente, muitos vêm assim, vamos ver o que vai dar. Né? Na loucura mesmo. Então, e principalmente hoje continua, acho que igual, a questão de vir e apenas se preocupar com visto de estudante que não te dê a possibilidade de trabalho. E aí lá na frente o problema está no green card, né? Que acaba não conseguindo por ter infringido, né? Trabalhado sem autorização. Então vamos falar um pouquinho sobre novidades que a gente tem hoje, porque a gente sabe que, como eu coloco sempre no meu vídeo, que a lei muda o tempo todo, o que a gente fala hoje pode ser que amanhã você que tá aí, ó, tenha uma nova regra, uma nova lei, uma nova regulamentação. Mas no dia de hoje eu quero que você conte 2 novidades. Uma novidade que é o livro. A gente já participou do pré-lançamento e agora vai entrar a distribuição do seu livro. Fala pra gente sobre essa novidade e quais são as novidades que você espera que devam acontecer aí no âmbito de imigração. Bom, o livro, para mim, é um privilégio estar escrevendo um livro sobre imigração. O livro fala um pouquinho sobre a minha trajetória, os problemas que normalmente o imigrante tem, e isso eu sei porque eu vim como imigrante, com o visto de estudante, né? Sem poder saber todos os detalhes. Mas dentro do livro eu coloco algumas possibilidades reais de como você pode vir trabalhar legalmente, conseguir o seu green card, quais são os vistos, porque são tantos. Né? Então, como que você pode se beneficiar dos principais vistos? E eu começo a trabalhar alguns casos que eu tive também aqui na América, tanto casos positivos como casos negativos que vieram de consultorias, de situações onde a pessoa contratou alguém que não era um advogado licenciado. Então, eu trabalho um pouco com esse livro e o que eu espero é realmente que os imigrantes comecem a ter mais informação, que eles procurem essas informações de fontes reais, né? Porque no meu escritório passa pelo menos 4, 5 pessoas que foram fraudadas por alguma consultoria diariamente. Uau. Então, é isso que eu espero, que as pessoas entendam a necessidade de um advogado licenciado para cuidar do caso delas. Então, no livro ele vai achar isso. Vai. Adoro! Adoro! E sobre as novidades, o que você acha que a gente pode ter de novidade aí? Eu, de verdade, espero que depois desse bafafá, que nós tenhamos uma reforma migratória. Seu coração acredita nisso? Meu coração quer acreditar, mas eu não acho que é algo tão simples de acontecer. Eu acho que o que pode acontecer é que, de repente, o Trump ele pode favorecer aqueles vistos e pessoas que querem vir de forma legalizada, os vistos de trabalho, como ele já vem falando. Ele diz que ele quer trazer pessoas com vistos de trabalho e que tenham capacidade aqui para os Estados Unidos. Então, eu acho que dentro do visto L, o visto O, o visto EB1, EB2, esses devem ser aí os que melhor terão um alcance e serão favorecidos pelo novo governo. Ótimo. Então, quero te agradecer, mas eu quero que você deixe uma mensagem ali para quem vai assistir a gente e depois compartilhar tudo isso que você contou. E essa é a nossa primeira vez tendo mudanças na lei, mudanças na regulamentação. Eu quero te convidar para você voltar aqui com a gente. Será um prazer. O que eu quero dizer é que é sempre muito difícil você imigrar. Difícil porque são novos desafios, é uma vida de mudanças, mas ela vale a pena. Eu gosto de falar que eu vendo um produto que eu realmente acredito,
porque eu e minha família vivemos algo extraordinário aqui. Então, acredite nesse sonho, valide seu diploma, venha para cá com um visto que te permita trabalhar, que te permita a residência permanente, e assim tudo vai ser mais fácil para você e sua família, e eu tô aqui para te ajudar, para facilitar esse caminho e ser um andar um pouco mais tranquilo e bom para que você aproveite o que tem de melhor aqui na América. Eita ferro, ficou aí. Por isso que eu te digo, menino, menina, aqui você vai ter tudo de bom, de notícia boa, com gente assim, ó, real, que cuida, né, do outro, do imigrante, e tá para você aí todas as redes sociais da doutora Jéssica, e também nós vamos colocar para você, se não der tempo da gente colocar aqui o link para você comprar o livro dela, vai estar na Amazon. E onde mais a gente... A Amazon entrega para todo mundo, né? Então. E aí no meu Instagram vai ter todos os links lá para comprar também. Ah, então tá ótimo. Muito obrigada, querida, mais uma vez. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. E se tiver qualquer dúvida, acesse as redes sociais aqui do Valida USA. Acesse as redes sociais da doutora Jéssica e não perca tempo. Se você tem um sonho americano, vem com a gente junto. E espera aí. Antes de finalizar, eu quero deixar os nossos agradecimentos especiais aos patrocinadores, a todos que tornam este podcast possível e contribuem na expansão do nosso networking por toda a América. Muito obrigada pelo apoio e parceria de cada um de vocês. Double Creative. E se você deseja fazer seu papel de parede, adesivar o seu carro, fazer sua marca aparecer, eles são os nossos parceiros indicados. E se você deseja estudar nos Estados Unidos, não importa onde você esteja no mundo, a Vene Creator Christian University é o seu lugar. Cursos online de graduação, pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. E se você deseja escrever o seu livro, contar a sua história e ficar conhecido em todo o mundo, Editora Suardi é a nossa escolha. Tecnologia e acabamento brasileiro você vai encontrar aqui na USA For You. Uma construção limpa e que vem trazendo novidades para você. E se você deseja um catering service de qualidade, exatamente, eu tenho aqui tudo o que você precisa. Eat Box to Go. Aquela comidinha especial para o seu evento, para a sua festa. Uau, vale a pena você conferir. Nossa, aqui tá frio. Tá. Não, ali não tava. Aqui eu tô com o ar assim, ó. Olha pro teu... Não, me quebrei bruto aqui. É, eu vou tampar. Traz o cobertorzinho, né? Eu vou tampar esse buraco. Ah, vai congelar aqui já, né? É, aqui exatamente. Aí você congela. Com força. Rápido. Sabendo qual vai ser o seu visto, vindo Espera só com... um pouquinho. Então... A luz aí do teu lado, liga aí, por favor. Olha, minha filha, como é que eu vou saber? Eu tô literalmente, a luz. Não sei ligar. A Lá em light. cima, o botão em cima. Em cima. Volta tudo? Perdão, desculpa, eu esqueci de ligar a luz. Onde eu parei? O Bruno corta. O Bruno! corta. Bruno, corta! Desculpa, Bruna. Viu como é que foi? Sucesso, gente. Sucesso. Não tem nem erro. Não tem nem Não, erro. quase não, né?